Deus no centro do lar. Todos nós gostamos de Salmo 128, que é o Salmo da família, não é verdade? Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, próspero. A mulher será como videira frutífera, filhos como rebentos de oliveira. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128 é um modelo de família para nós. Só que para chegar em Salmo 128, eu preciso passar para o Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Você quer ter uma família abençoada, como o modelo de Salmo 128? Coloque Deus no centro da sua casa. Hebreus capítulo 3, verso 4 fala assim: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Como é que eu coloco Deus no centro da minha casa? Primeiro, fazendo cultos no lar, estabelecendo tempo de oração em família. Nós sempre pregamos sobre isso, oração em família. Por que nós sempre temos que falar isso? Porque nós perdemos esse hábito, perdemos esse costume. Eu louvo a Deus quando eu escuto relatos de pastores, de líderes proeminentes aqui no Brasil, que dizem como que eles foram edificados por essa cultura de cultos no lar, de oração em família. Mas e nós que não tivemos isso? Quer ver uma coisa? Quantos aqui vieram de uma família evangélica que praticava culto no lar e oração dentro de casa? São poucos, está vendo? E nós que não tivemos isso? Nós temos que implantar essa cultura, irmãos. Eu não creio numa mudança radical no país, num modelo de cima para baixo. Eu creio numa mudança de baixo para cima, de base, um trabalho de base. E essa base é o nosso lar. Coloque Deus no centro da sua casa. Nós temos muitas vezes, conforme o tamanho da nossa casa, nós temos uma sala de televisão, mas poucas pessoas têm na sua casa uma sala de oração. Não é verdade? Precisamos aprender a buscar a Deus no nosso lar. Precisamos aprender a ler a palavra junto com os nossos filhos, junto com a nossa esposa. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Verso 7: e essas palavras você ensinarás a seus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Muitas vezes nós recebemos pedidos de oração de mães e pais desesperados, dizendo assim: pastor, meu filho está desviado, a minha filha está desviada. E aí eu pergunto: irmã, você ensinou o caminho? Você ensinou no caminho? Você levou para a igreja? Você ensinou os princípios da palavra? Ensinei, pastor. Mas chega um tempo em que os nossos filhos fazem as suas próprias escolhas. Eu falei: eu sei disso, mas há uma promessa contida na Bíblia que eu tomei posse na minha casa. Salmos 89, a partir do verso 30. E você pode tomar posse também. Se você estiver vivendo essa situação com seus filhos, com alguém da sua casa, Salmos 89, verso 30 é uma promessa que você pode guardar para si. Olha o que Deus fala: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Sabe o que Deus está dizendo? Seus filhos se desviaram, se afastaram dos meus caminhos, a minha mão vai pesar sobre eles. Muitas vezes vai ser um processo doloroso, mas fique tranquilo, eu não retirarei deles a minha fidelidade, eu cumprirei com a aliança que eu tenho com vocês. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo
tu e a tua casa. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? E o último, para encerrar, o exemplo de vida dos pais. Colunas que sustentam uma família. Uma delas é o exemplo de vida dos pais. Eu coloquei Hebreus capítulo 13, verso 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Efésios capítulo 5, verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. O principal exemplo que seus filhos terão é o seu próprio exemplo. Você quer que seu filho seja um homem de oração? Quantas vezes ele vê você orando na madrugada? Você quer que seu filho leia a Bíblia demais da conta? Ele vê você fazendo isso? Ele vê você lá no quarto secreto lá, cumprindo o princípio de Mateus 6,6? Entra no seu quarto e fala com Deus em secreto. Nós temos um discurso assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não cola, isso não pega. Nós somos o exemplo a seguir para os nossos filhos. Nós somos a principal referência para os nossos filhos. E para encerrar, Provérbios capítulo 11, verso 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Deus confiou uma família em suas mãos. Fomos restaurados ali como casal. Essa bênção agora tem que se estender na sua casa. Como pastor, introduza a palavra de Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano. Pratique a oração. Ame seu filho, ame seus filhos. Quantas vezes nós ficamos tempo sem abraçar nossos filhos e dizer: eu te amo, eu te amo. Ah, mas o menino cresceu, pastor. Não tem problema, continua sendo filho, filha. Nós temos que nos despedir. Eu falo isso com a minha esposa. Eu me despeço dela todos os dias, como se fosse a última vez que nós fôssemos falar um com o outro. Eu falo assim: querida, se eu não te ver mais, lembra que eu te amo, e a senha do cartão é essa aqui. O seguro de vida está lá na gaveta do escritório. É porque as últimas palavras vão ficar. Imagina se a última palavra que ficar for: apaga o feijão, está no fogo lá, você esqueceu. Uma coisa assim, fútil. Faça a mesma coisa com seu cônjuge, com seus filhos. Ame enquanto é tempo. Amém.